Olá, o slide anterior vocês devem ter ficado com vontade, né? Ficaram passando vontade. Vamos continuar então a nossa manipulação de mapas em R, né? Então, como usar o GeoBR e o ggplot, né? O ggplot 2. Ok, vamos continuar. Já falamos da parte 1 sobre o fluxo de produção para geração, né? A produção do mapa. Eu coloquei aqui novamente o link, né, do YouTube para vocês olharem lá, né, caso não tenham assistido ainda. E o nosso fluxo, então, nós temos aqui, primeiro, pegar o shape. Então, a gente vai obter os contornos, né, das localidades. O GeoBR, ele tem as bases principais para o Brasil em vários recortes, vários formatos, bem legal esse pacote. E agora eu tenho que colocar os dados dentro dentro do RStudio, chamar ele para o nosso ambiente, colocar ele dentro do objeto para depois plotarmos, então efetivamente gerarmos o gráfico. Vamos lá então. Bom, então vamos no RStudio, nós vamos continuar o mesmo script que foi descrito naquele vídeo anterior e temos aqui então a chamada dos pacotes. Depois aqui nós trabalhamos aqui com o GeoBR e aqui nesse objeto nós puxamos para Mato Grosso do Sul os municípios do ano de 2018. Então eu tenho aqui um recorte das variáveis de como elas estão, tá certo? Eu consigo olhar essas variáveis e perceber que aqui eu tenho uma coluna com o código do município. Isso aqui vai ser bastante importante para fazermos as ligações entre as tabelas, o nome dos municípios, o código do estado, a abreviação, a sigla de Mato Grosso do Sul, e essa coluna GEON aqui, ela é muito importante, vocês não devem mexer nela, ela é onde tem as descrições dos elementos geométricos, geográficos, os contornos, portanto, de cada localidade, o contorno para Água Clara, para Alcinópolis e assim sucessivamente. Então, o nosso desafio aqui é colocar uma coluna a mais aqui com o dado que nós queremos plotar. Então, essa é a intenção nossa agora nesse momento. Se vocês forem lá, então, naquele documento do ARPubs, então esse é o endereço do ARPubs que nós mencionamos no início, lá da primeira parte para vocês, né? Então, aqui nós temos toda a descrição. Vocês verão aqui mais para baixo que nós temos um código para chamar uma URL, ou seja, nós vamos chamar um arquivo, ele está em formato XLSX, dentro desse endereço de web, tá certo? Esse vai ser o nosso arquivo de destino, então, Atlas 2013, eu vou pegar desse arquivo, é o arquivo que tem os dados de IDH obtidos pelo PNUD, para todos os municípios brasileiros. Nós vamos puxar esse arquivo e nós estamos com esse recorte aqui dos municípios até 2010, no formato 2010, que é o nosso interesse, e nós vamos filtrar esse arquivo XLSX para este ano e esta UF, tá certo? Então, eu terei como trabalhar estes dados. Bom, então vamos lá, a gente pode rodar os pacotes, eu vou deixar aqui zerado para vocês verem exatamente como que ocorre, tá? A gente pode então executar os pacotes, aí a gente tem a necessidade de baixar esse arquivo, que é o arquivo onde vai ter o shape, né, a descrição das localizações, tá certo? Eu coloquei esse options aqui para poder ajudar o pessoal que está aí com internet mais lenta, né? Porque às vezes pode ter um congestionamento e demorar um pouco mais. Aqui ele está pegando o ano de 2010, porque os nossos dados nós pegaremos ele também para o ano de 2010. Do IDH ele é baseado essa versão
2013, ela é baseada essencialmente no Censo Demográfico 2010, tá certo? Então aqui ele puxou os dados para Mato Grosso do Sul, 78 observações. São os dados de 78 municípios, ou seja, não havia criado ainda Paraíso das Águas, tá certo? Se você fizer aqui um plot rápido desse dataset, Almun MS, você verá que ele já gera para você pequenos mapas, tá certo? Neste caso, ele está considerando que eu tenho essas variáveis ali dentro, né? Então, aqui, se eu puxar o head metadata, que é esse arquivo, desculpe, o head se eu vou puxar o Almun, né? Se eu puxar o Almun aqui, eu vou conseguir enxergar que eu tenho essas características, tá certo? Então, quando eu pedi o plot, ele automaticamente pegou essas 4 colunas aqui, que já dá para ter uma ideia de como você gera o plot. De um modo bastante simples, com a função plot padrão, né, do R, a gente já poderia gerar isso. Ou seja, se eu fizesse simplesmente isso aqui, que foi o que nós fizemos, tá certo? Se você olhar a classe, você verá que ele tem uma classe de SF, é um spatial, é um frame, é um recorte que ele tem características de localização e tem também uma característica de data frame por causa dessas variáveis. Então, o nosso desafio é colocar lado a lado dessas aqui, lado a lado dessa tabelinha aqui, a coluna com os dados que nós queremos plotar, tá certo? Esse é o nosso desafio, tá ok? Bom, para puxarmos os nossos dados, nós vamos alterar um pouquinho o código com relação àquele post que está no Warpubs. Por quê? Porque o site do Atlas do Desenvolvimento Humano ele mudou um pouquinho o formato e aí fica um pouco mais difícil de você localizar esses dados brutos do Atlas. Então nós fizemos aqui um compartilhamento dessa base de dados que nós já tínhamos dentro do GitHub nosso. Então você pode gerar essa URL, ele vai ficar armazenado aqui, tá certo? O arquivo de destino, então nós pusemos o mesmo nome, Atlas 2013, para não mudar o código. E esta função curl, né? Essa função aqui, a gente vai conseguir fazer o download, tá certo? Então, quando eu peço essa função de download, ele vai lá no GitHub e puxa para mim o arquivo. Aqui depois, então, eu vou poder ler este Excel que foi baixado, que eu acabei de baixar, e eu quero esta pasta. Então, eu tenho que tomar cuidado para selecionar adequadamente onde é que estão os dados que eu quero usar, tá ok? Então, veja, se eu pedir aqui para ele abrir o arquivo para mim, ele vai abrir o Excel e vai puxar aquela base de dados. Observem que eu tenho várias abas e nós vamos escolher essa daqui, MUN 910010, onde ela tem aqui as várias informações que nós queremos. Então, eu quero nesta UF, neste ano, e aqui eu tenho os dados, então, e vejam que eu tenho a coluna com o descritor que eu vou usar para ligar as tabelas, o código MUN7. Guarde esse nome, nós vamos precisar dele, tá certo? Então, aqui você vai ter, então, essa possibilidade de puxar então esta pastinha, esta planilhinha. Então ele vai carregar aqui, tá certo? O Atlas 2013. Observem que eu estou aqui com 237 variáveis, 16 mil e poucas observações. Eu vou fazer um subset, ou seja, eu vou filtrar para a UF50, o ano 2010, para selecionar a coluna com os códigos dos municípios, com 7 dígitos. Vou pedir também IDHM, IDHME
IDHML e IDHMR. Não é meu objetivo aqui nesse momento discutir estas variáveis, tá certo? Eu estou apenas puxando esses dados porque nós queremos plotá-los. Criei então esse subset, vejam que ele já está aqui, dados MS, 78 observações e 5 variáveis, aquelas que eu pedi aqui, ó, CODMUN7, IDHM, IDHME, aquelas que eu pedi, tá ok? Então vamos lá. Agora, então a gente já fez o view dos dados, a gente pode agora partir para a próxima etapa, que é juntar essas colunas IDHME, IDHM, IDHML, juntar essas colunas ao meu dataset principal, que é onde tem as coordenadas geográficas, então o ALMUN-MS. Eu vou juntar essas duas, ok? Então, olha só, a gente tem dois datasets. Eu tenho um dados MS, tá certo? Dados MS tem essas variáveis. Eu tenho o ALMUN-MS, que ele tem essas variáveis. Então, agora eu vou juntar as duas tabelas usando esta coluna, CODMUNI. Essa coluna CODMUNI com a outra coluna dados MS, que aqui neste caso é CODMUN7. Por que eu estou usando o código do município ao invés do nome? Porque às vezes eu terei datasets que a ordem estará um pouco diferente, ou que tem acento e outro sem acento, ou que tem um underline, um underscore aqui e o outro não. Então, às vezes, eu terei formatos um pouco diferentes. Por exemplo, às vezes o dataset tem Batayporã com I, ou Batayporã com Y. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu já tive situações onde de um mesmo órgão, diferentes tabelas com nomes escritos um pouco diferentes. Entendeu? Basta um caractere, basta uma vírgula. Né? Outro dia baixei um dado que veio de uma base internacional, só por causa de uma vírgula ele estava dando uma quebra importante, um erro, né? Então é importantíssimo que vocês chequem, que vocês confiram isso, para ver se a ordem está certa. E aí nós vamos usar um comando bastante útil, que é a função left join, ou seja, eu vou juntar, tá? O comando join, ele serve para juntar, e aí a gente vai juntar, então, quais bases? Essas duas bases, tá certo? E pelo descritor, eu quero que o CODMUNI seja equivalente ao CODMUN. É mais fácil ele trabalhar com esses números, 7 dígitos, entendeu? Os números eles estão limpos, eles não têm ali caractere, eles não têm nada, tá certo? Se você tiver com isso tudo bem descrito, você não vai ter erro. O nome já é um pouco mais complicado, então a gente prefere trabalhar com o código do município. Então nós vamos juntar os dois, vamos chamar então de dataset final. Observem que é muito rápido, já executou, tá certo? E agora o que nós temos? Nós temos aquele que era o ALMUN, agora eu tenho com essas características todas. Eu consegui, portanto, juntar aquelas características e agora eu tenho, se tudo foi feito, estava tudo perfeito, né? Se tudo estava correto, 78 observações, ele vai checar, ele vai avaliar se você tem o mesmo número de informações, né, de observações, e aí pronto, eu já estou com o meu dataset colocado aqui. Como nós já vimos, né, eu já falei antes, uma coisa muito simples é fazer o plot deste dataset, né? Então, qual coluna? Eu posso pôr aqui um sinal de cifrão e eu posso escolher a variável que eu estou querendo. Então, se eu fizer isso, com rapidez, ele deu aqui um erro porque eu estava com essa janela muito pequena. Vamos executar novamente. E aí, o que acontece? Você tem uma coisa assim, ó. Veja que agora
ele ainda não compreendeu adequadamente o formato. Naquele outro ele tinha, tá certo? Então, se você estivesse assim, sem esse cifrão, né? Então, aí ele teria o entendimento de que se trata de um objeto com características espaciais. De certa forma, rapidamente eu já tenho aqui, portanto, gráficos das variáveis. Isso não vai funcionar bem se você tiver aí 10, 15, 20 colunas, certo? Então, vamos ver como nós podemos fazer isso usando o ggplot. Eu posso extrair aqui o máximo e o mínimo, né, da variável IDHM, tá certo? Então, eu marquei aqui 0784, 0526, e aí eu posso extrair a minha variável, eu posso agora fazer o plot do jeito que eu quero. A gente pode usar, então, vou usar o pacote ggplot2, então a função mestre dele é ggplot, ok? Se eu fizer isso aqui, ele não vai entender o que é para fazer. Ele não conseguiu entender, tá certo? Eu vou colocar para ele que eu quero que ele use um descritor geométrico de um objeto SF. E aí ele vai entender que se trata de um mapa. Eu vou falar para ele, olha, o meu dataset, né? O meu data é o dataset final, que é o que eu quero plotar, é esse aqui, tá certo? E eu vou falar para ele, olha, que eu quero a estética aqui, né? O comando AS, eu quero que você preencha, ou seja, o fio, eu quero que você colora, né? Faça a coloração, né? Você tem aí então preenchimento, fio é preencher com os dados do IDHM. Ele sabe que o meu dataset é este e ele vai então entender que eu quero dentro desse dataset o IDHM. Eu posso rodar sem essas outras coisas aqui. Ele já roda. O color eu falei nenhuma, né? Ele vai usar então um default, um padrão, e eu pus um tamanho de 0.15. Se eu pegar essa parte, veja que eu peguei antes do maisinho, tá certo? E eu pedir para rodar, ele já faz para mim um plot. Ele já consegue, então, identificar categorias. Ele tem aqui uma graduação de cores na tonalidade de azul, né? E aí ele consegue, então, já fazer um primeiro plot. Eu tenho as coordenadas geográficas, então aqui ele sabe que é sul, ele sabe que é oeste, e ele já tinha esses dados aqui armazenados lá dentro, né? Lá dentro do dataset, dentro daquelas características geográficas aqui, ó, tá certo? Então isso aí é fundamental, não pode mexer nessa coluna. Eu posso adicionar um label, por exemplo, aqui agora ele vai entender que eu tenho um título aqui em cima, perfeito? O que eu escrever aqui é o que ele vai aceitar. O caption ele vai aparecer aqui embaixo, tá certo? Eu posso ainda alterar a paleta de cores para, por exemplo, verde, né? Eu posso especificar os limites aqui de 0,5 a 0,8, o meu máximo é 0,78, o meu mínimo é 0,552, né? De acordo com o nome do código do município, né? Eu vou mudar isso aqui, não vou pôr CódiMuni, eu vou pôr assim, IDHM, para ele ficar desse jeito, tá certo? E eu posso mudar o meu tema, e aqui, então, eu posso gerar um gráfico um pouco diferente. Então, é uma primeira abordagem que nós temos aí. Bom, vamos melhorar um pouquinho esse mapa, tá certo? Algumas características aí que são interessantes, vamos colocar usando este pacote GG Spatial. Ele é bem legalzinho, permite algumas coisas a mais, tá certo? Então veja, nós tínhamos esta característica, esse começo é igual, aqui a diferença é que eu estou colocando a cor preta, então vamos ver, ó, eu vou rodar só esse pedaço até aqui, antes do mais, tá certo? Então se eu fizer assim, eu tenho o limite ainda, este aqui ele está me delimitando o limite, tá certo? Olha aqui, com a cor preta, tá certo? Naquele outro estava com a cor
NA, ou seja, sem a cor, tá certo? Então aqui agora eu coloquei com a cor preta, essa linha, né? Então que está nesse outro plot aqui, então, é o delimitador. Eu posso colocar então também uma palheta com uma cor mais variada, isso é a escolha do usuário, tá certo? Então neste caso agora essa palheta red para cinza para gray, né? Então ele faz aqui uma variação diferente de 0,5 a 0,8 e assim você consegue ter um mapa com um colorido um pouco diferente. Existem várias paletas de cores, tá certo? Tem que investigar isso mais na internet para você ter aí mais detalhamento de como você pode fazer. Coloquei aqui uma coisa que eu acho legal, que eu acho interessante você ter, que é a anotação da seta para o norte, tá certo? Então, essa North Arrow. Eu pus aqui o norte verdadeiro, tá certo? Essa é uma característica do GG Spatial. Eu pedi para ele colocar aqui então com essas características, com um tipo mais, um estilo mais fancy, né? Mais moderninho, tá certo? Então isso aqui ele vai me dar o norte geográfico aqui, ó, tá certo? Tem que tomar cuidado com essas imagens porque às vezes ela não traduz bem a realidade. Então você viu aqui, eu simplesmente aumentei a janela e o norte geográfico já ficou mais adequado. Toma muito cuidado, tá? Quando você puxa, espicha, encolhe imagens para não distorcer, tá? O mapa, ele tem uma característica, uma proporcionalidade que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então ele ficou aqui legalzinho, né? Com a setinha aqui para o norte. Você tem outras possibilidades de setinhas. Teria que olhar lá o GG Spatial para melhorar isso, tá certo? E a gente vai anotar aqui também uma outra informação legal, que é a anotação para a escala. Então vejam que sempre eu estou rodando assim, né? Se eu colocar simplesmente o cursor ali, ele vai rodar todos os mais até o último ali. Então agora, com o norte geográfico e a anotação da escala. Então aí a gente tem um mapa bem definido, mais mais aceito, né? Porque ele tem já o formato adequado para você interpretar aí essa distância, né, de 200 quilômetros. Você consegue identificar então medindo com essa escala, ok? Bom, pessoal, falta só mais um pequeno detalhe. Se você tiver uma coluna e ela não estiver vindo desta forma já pronta, o que eu recomendo, tá? É a última fase que eu tenho aqui para esse vídeo. Bom, agora vamos imaginar que eu queira separar algumas unidades específicas. Ali eu já tinha, né, um critério definido, eu já tinha um Excel feito, né? Eu gosto muito de puxar do Excel, eu respeito muito, cada autor trabalha de um jeito, muita gente prefere trabalhar com CSV, com TXT, com outros formatos. O Excel eu acho que ele é bastante prático, certo? Então, o que eu vou sugerir para vocês? Eu vou sugerir o seguinte: você gera um Excel, tá? Neste caso aqui eu já tinha feito, eu vou deletar aqui para rodar junto com vocês. Gera um Excel com aquelas características essenciais para você poder depois juntar no seu mapa. Então, no nosso caso, uma característica essencial para nós é o código, o dado aqui do código do município, e o nome do município vai ser útil também, tá certo? Então vamos pegar essas duas colunas, tá certo? Vamos puxar elas, a coluna 1 e a 2, vamos puxar para esse arquivo que será então criado. Então eu tenho aqui um Excel, onde eu tenho o código do município e eu tenho o nome
do município. Então, quer dizer, eu tenho certeza que ele está exatamente da mesma forma que está lá naquele arquivo dataset que nós usamos. Então, eu posso gerar aqui uma coluna que eu vou chamar aí de seleção. Imagine que eu queira fazer uma seleção. Uma forma fácil, rápida de você trabalhar é a dummy. Então, imagine que eu coloque 0 para todos aqui. E aí eu posso pegar e falar assim, bom, eu quero Campo Grande igual a 1. Imagine que eu queira Dourados igual a 1. Imagine que eu queira Três Lagoas igual a 1. As 3 maiores cidades do estado. Imaginem vocês que eu queira uma seleção de um outro formato. Imagine que eu queira aqui uma seleção 2, onde eu posso colocar caracteres. Ó. Depois aí nós veremos como que isso pode se propagar. Ó. Imagine aqui que eu vou pegar, vou chamar de C1, um determinado grupo, por exemplo, aqui os da letra A, eu vou chamar de C2, os da letra B, só que vejam que ele veio aumentando, ó, C3, C4, podemos até deixar assim só para o nosso exemplo, tá certo? Eu poderia colocar aqui agora C9 e deixar todos os outros aqui com C9, só para vocês ilustrarem, né, verem como é que poderia ser essa seleção 2. Eu salvo isso, tá certo? Eu sei que ele está no mesmo formato do meu dataset. E se eu tivesse outra variável, eu colocaria aqui a outra variável, tá certo? E aí eu posso, então, puxar. Aqui eu estava fazendo um outro exemplo, tá? Eu acabei resolvendo fazer lá pelo Excel, né? Eu poderia fazer direto no R, mas eu estou fazendo pelo Excel. Eu posso agora puxar da mesma forma que eu fiz aquele outro, né? Eu posso ter aqui, usar a ferramenta de import dataset, por exemplo, para ficar bem rápido e prático, tá certo? Então eu só tenho uma pasta, os meus dados estão todos aqui bem definidos, né? Eu posso então simplesmente puxar, eu posso copiar isso aqui, colar o código. Com isso eu tenho então o meu dataset aqui já extraído, eu já puxei, ele já veio aqui, tá certo? Onde ele tem aquela característica que nós colocamos lá no Excel. E aí eu posso fazer o left join, ou eu poderia tentar já juntar diretamente. O left join é para você não ter erro mesmo, né, de codificação. Mas se você quiser, você nem precisa de tudo isso. Então eu vou juntar aqui agora, eu vou juntar então o meu dataset final. Eu vou pôr aqui 2 só para garantia, mas você não precisava, tá certo? Eu vou colocar o outro dataset agora que eu chamei de dataset, tá certo? E o CodeMuni tem nas duas, eu vou usar o CodeMuni nas duas. Ok? E aí, com isso, eu tenho aqui um dataset 2. Agora, eu tenho, então, o CodeMuni, NameMuni, tá certo? Ele ficou com duas, né? O NameMuni tem duas, porque o meu dataset original tinha ele, tá certo? E agora eu tenho aqui seleção e seleção 2, tá certo? Eu poderia, se eu quisesse, definir aqui melhor, tá certo? O que eu gostaria. Aí, se eu quisesse excluir uma coluna ou outra, tá certo? Ou então eu posso excluir depois aqui a partir do dataset final. Mas então, eu estou já com o meu plot ali, no jeito, eu posso agora vir com esse código aqui para baixo, para fazer então o outro mapa. Imagine que agora eu não quero fazer com IBHM, agora eu quero fazer com seleção, tá certo? Então aqui agora é a seleção que a gente especificou. Essa primeira variável, seleção, a gente pega Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, né?
e eu não preciso agora colocar esses limites, eu não preciso agora dessa paleta, tá certo? Não vai fazer muito sentido eu ter esta paleta, eu vou tirar ela. Por quê? Porque a paleta era mais quando eu tenho várias classes, eu estou aqui só com 0 e 1, né? Então, ou eu poderia simplesmente olhar aqui já, né? Para ter uma primeira ideia do que acontece. Vamos rodar aqui. Por que ele não achou seleção? Porque eu estou em dataset 2, tá certo? Olha aqui, ó. Ele não achou aqui objeto, porque aqui estava faltando 2. Agora a gente já pode olhar, né? Então, o primeiro mapinha, neste caso eu pus ele em black, né? Então ele ficou assim. Se eu tivesse aqui NA, ele daria um pouco diferente. Vamos fazer. Olha lá. Então aqui eu tenho o meu dataset com aquela seleção dos 3 municípios. Vamos imaginar que eu queira fazer com a outra parte, a outra categoria, né? Aquela categoria lá com C1, C2, C3, C4. Vamos fazer aquela. Então agora vamos ver aquela seleção 2, aquela com o C1, C2, C3 que nós colocamos no Excel. Né? Então nós precisamos novamente o dataset 2, agora eu vou colocar aqui seleção 2, eu tenho que fazer uma modificação aqui porque ele é um fator, ele tem um caractere C separando, tá certo? E aí eu tenho algumas alterações pequenas aqui. Pus o contorno black, chamei de clusters, poderia ter chamado de qualquer outra coisa. E nesse caso, o que ele faz? Ele pega então aquelas 9 possibilidades de fatores que eu tinha e gerou um novo mapa, certo? Ele foi gerando as cores de acordo com a paleta de cores default que ele tem dentro do programa, né? Então ele foi chamando de acordo com o que nós marcamos, C1, C2, C3, ele foi definindo então cada um desses. Então, pessoal, era isso, tá? Agradeço aí a vocês e vou colocar esse código aqui para vocês na descrição do próximo slide. Lá eu vou colocar o site de onde vocês vão encontrar esse código, ok? Bom, pessoal, então por hoje é só. Eu coloquei aqui para vocês o script, tá no meu GitHub. Vocês encontram aqui nessa tela. E façam bom proveito aí, gerem bastante mapas, ok? Não se preocupe, não se esqueçam de que só fazer o mapa não resolve, precisa interpretar o mapa, ok? A gente não tinha por objetivo aqui interpretar, mas é importante. O verdadeiro data scientist precisa fazer o mapa e explicar o que ele quer dizer, ok? Um abraço aí para todos.